vamos ler 1 Coríntios, capítulo de número 3. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Nós vamos ler até o versículo 23. E já vamos fazer uma leitura. Aproveitamos para ler um pouco da Bíblia, né? Primeiros Coríntios, capítulo de número 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais, e não andais segundo os homens? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E a obra de cada um se manifestar na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso.
e voz de Cristo e Cristo de Deus. Amém. Podeis vos assentar. Meus irmãos, nós estamos ministrando um estudo e na continuidade de terça-feira passada, nós falamos aqui e no encerramento, até onde nós ministramos, comentamos sobre o crente que nasceu de novo, experimentou o novo nascimento, recebeu a graça de Deus, mas, por descuido, ele perdeu essa comunhão com Deus, afastou-se de Deus. É aquilo que Jesus disse em João 15, e o versículo 6, né? É o galho que foi cortado da videira. Então ele seca. E é lançado no fogo e queima. Quando a pessoa, ele afasta-se de Deus, ele perde a comunhão com Deus. Isso é uma separação de Deus no presente, porque é uma morte espiritual. E quando uma pessoa não tem a oportunidade ou não retorne a Deus, reconcilia com Deus, tem a comunhão com Deus, e ele parte desta. No caso de não crente, não parte para uma melhor, parte para uma pior, né? O crente em Cristo parte para uma melhor, mas o não crente sem Cristo é uma eternidade longe de Deus, separado de Deus, e a Bíblia descreve como sendo a segunda morte, é a condenação eterna, que é uma separação eterna de Deus. E nisto, irmãos, nós classificamos, dentro de uma visão espiritual, 3 tipos de homens, vamos assim classificar, através de uma visão espiritual. E justamente Paulo, quando ele escreve a sua primeira epístola aos Coríntios, ele fala deste assunto nos primeiros versículos do capítulo de número 3, eu vou fazer novamente a leitura, para que a igreja acompanhe o meu raciocínio e entenda o que eu vou falar. Quando Paulo fala no primeiro versículo do capítulo 1, ele se dirige à igreja, aos crentes em Corinto, e ele então fala para eles: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. A linguagem de Paulo, a maneira como Paulo ministrou sobre a vida dos crentes daquela igreja, Paulo falou não como eles estando em um nível espiritual. Paulo ministrou sobre a vida deles como se eles estivessem iniciando a sua carreira cristã, embora já há algum tempo eles já estavam na fé. É aquilo que eu já disse aqui, é o bebê que nasceu, mas não cresceu, não desenvolveu, continuou bebê toda a vida.
existe alegria do nascimento de um bebê. Mas enquanto ele é bebê, passou o tempo dele bebê, tem que ter uma alegria porque ele cresceu e desenvolveu. Se ele ficar bebê toda a vida, perde a graça, não tem alegria. A pessoa cresce, amadurece e cresce espiritualmente. Ao amadurecer e crescer espiritualmente, ele vai estruturando a sua musculatura espiritual, porque ele vai crescendo na graça e no conhecimento. Quando não há esse crescimento, a pessoa não desenvolve a sua vida espiritual. Então ele fica naquele primeiro estágio toda a vida. Não é conveniente um crente continuar no primeiro degrau da escada toda a vida. Tem uma escada para ele subir. Tem um caminho para ele percorrer. E aí Paulo, ele fala para eles, dizendo: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então classifica-se primeiro, dentro desse texto, aqui nós estamos falando de crentes que deveria ser crente espiritual, homem espiritual, mas não atingiram essa maturidade. Então eles são o quê? Carnais. Então eu tenho aqui dentro desse texto, eu tenho um homem espiritual e eu tenho um homem carnal. Vamos completar a leitura e depois eu volto no homem natural. O versículo 3, ele diz o seguinte: porque ainda sois... Paulo disse que eles eram o quê? Paulo disse que eles eram o quê? Carnais. Estavam na igreja, servindo a Deus, e, pelo que a Bíblia diz, era uma igreja que os dons do Espírito manifestavam na vida deles. Se você ler, Paulo vai dizer que nenhum dom faltava para esta igreja. Mas, no entanto, faltava o crescimento e o desenvolvimento da vida espiritual. Paulo aqui diz: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, aí veja bem, aqui existe algumas características que nos dá condição de classificar uma pessoa se ele é carnal ou se ele é espiritual. Aqui tem algumas, ao longo das escrituras, são várias. Mas como nós podemos classificar uma pessoa quando ele é espiritual e quando ele é carnal? Aqui existem algumas características. Aí Paulo diz: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós. O que havia entre eles? Inveja. Crente invejoso é espiritual ou é carnal? Hein? Ele é carnal. Aí a Bíblia está dizendo. Inveja, ele é carnal. Qual é a segunda aí? Contendas. Crente que gosta de ver contenda. Ele semeia contenda. Ele planta a semente da contenda. Ele gosta de mexer as coisas para ver contenda. Ele é o quê? Ele é carnal. O que mais? Dissensões, ou aqueles que gostam de dissensões, é a característica de um crente carnal. Aí diz assim, aí Paulo está falando: não sois porventura carnais, e não andais segundo quem dita as regras dele. Aqui homem é aquela natureza caída, que não é dominada e governada pelo Espírito Santo. É homem.
É a naturalidade dele. Aí veja bem, quando nós observamos estas características, é característica que se destaca na vida de um cristão que é carnal. Era para eu ter anotado e não anotei. Eu não me lembro se é Tiago 3:15. Ô Jesus, tem coisa que eu tenho que anotar tudo. Vem na iluminação e a gente não anota. Mas é o ponto central aqui para eu destacar. Tem um texto lá em Tiago, não vou lembrar se é Tiago 3:15. Pensamentos facciosos, dissensões. Vê se é isso aí, Tiago 3:15. Hã? Vê se é o 14 para mim. Isto, é o 14. Mas se tendes, aí eu quero que você observe, se tendes, você tem? Se tendes, primeiro, amarga, ok? Ela não é doce, ela é amarga. Toda pessoa que tem inveja, ele é amargo, não tem doçura nele. A Bíblia está dizendo. Por que tem pessoa que não é feliz? Por que tem pessoa que só anda com a cara trunfada, não dá um sorriso para ninguém? Ele dá aquela paz do Senhor seca, está entendendo? Que seca mesmo, não tem? Ele é amargo. Amarga inveja. Aí eu quero que você preste atenção. Sentimento. Aonde habita o sentimento? Na alma. Sentimento, o quê? Faccioso em vosso coração. Não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Mas tem um outro texto. Eu não sei se é outra Bíblia, versão diferente, que você lê várias Bíblias. Tem um texto que depois eu vou trazer, talvez terça-feira que vem, e diz assim, que ele perturba, traz perturbações. É o 16 que fala? O que diz o 16? Coloca aí para mim o 16. Porque onde há inveja, isso mesmo, isso aí. Isso aí. Aí preste atenção. Aonde há inveja? No coração que há a raiz da inveja. Eu quero que você preste atenção no que eu estou ministrando na sua vida. A inveja, irmão, ela é maligna. A inveja, a raiz dela é diabólica. Você sofre com pessoas que têm inveja de você, do que você tem, do que você adquire, do que você faz, da posição que você está, do trabalho que você faz, do seu cabelo, do seu sapato, do seu terno, da sua gravata, do seu vestido, da sua sandália, do modo de se andar, das amizades que você tem. Tem pessoas, é maligno, é diabólico. Agora, esta pessoa, ela é uma pessoa que ela tem uma raiz maligna na vida dela. Porque ali está dizendo, porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há o quê? O que há aí? Perturbação. A alma desta pessoa não tem paz dentro dela. Essa pessoa é terrivelmente influenciada, malignamente, diabolicamente. Aí tem pessoas que dizem, mas fulano é crente, meu Deus do céu. É crente, mas é crente carnal. É crente que ele não anda sob o domínio do Espírito Santo. Paulo está dizendo que lá na igreja de Corinto é assim.
Aí você, por causa disso, que tem pessoas, mas fulano é uma bênção lá na igreja. Quando pega o microfone e profetiza, canta, o fogo desce, fala em língua estranha. Mas quando larga o microfone, irmão, é só naquele momento. Tem obreiro que é uma benção, só quando está aqui sendo público. Quando ele desce aqui, ele é um leão. Quando chega em casa, os filhos enfiam debaixo da cama, entra debaixo da mesa, esconde dentro do guarda-roupa, porque é só uma benção só na igreja. Mas quando sai daqui, aí... Por quê? Mas é carnal. Dentro dele existem coisas malignas. E esta coisa maligna o perturba. Tem pessoas que ele é terrivelmente doente espiritualmente, porque se é carnal, ele é doente espiritual. É doente emocionalmente. Perturbação não é de ordem emocional? Perturbação não é de ordem emocional? É uma pessoa doente emocionalmente. Isso reflete outras doenças fisicamente psicossomáticas. Aí veja, diz aí, perturbação e o que mais? Toda obra perversa. As pessoas fazem futrica, faz fofoca, levanta calúnia, está entendendo? Calunia os outros, semeia contenda, dissensão, toda obra perversa. Aí, irmãos, existem pessoas, aí veja bem, eu quero que antes de prosseguir, eu quero que a igreja entenda uma coisa. Jesus dá jeito nisso ou não dá? Agora, por que tem crente assim? Jesus dá jeito nisso ou não? Ele nos fez novas criaturas em Cristo. Nós somos novas criaturas. Agora, quem tem isso é nova criatura? Por isso que isso é obra da carne. As pessoas andam segundo os homens. É crente, está na igreja. Eu estou falando aqui coisas para crente, irmão. Então, o que acontece? Aqui o crente é carnal. Ele é perturbado, perturba os outros. Ele tem inveja dos outros. Ele tem um sentimento faccioso. Aonde ele entra, o ambiente pode estar de paz. Pode estar todo mundo unido, harmonia. Quando o crente entra, entrou um corpo estranho aí. Aí o negócio começa a virar de perna para cima. Porque através dele, o maligno age. É a brecha que o inimigo tem para agir. Vamos ver agora. Eu estou falando do homem carnal. O homem espiritual. Depois eu vou detalhar isso aqui mais. Eu só estou mostrando aqui dentro do texto. Depois eu vou repetir, mas com mais detalhes isso aqui. Eu estou provando, mostrando dentro da Bíblia para os irmãos. Vamos ler o capítulo 2, versículo de número 14. Aí, 1 Coríntios 2, versículo 14. Aí Paulo está dizendo, ora, o homem natural. O que a Bíblia diz do homem natural? Não compreende as coisas do Espírito de Deus. Aí eu quero que você entenda que a Bíblia está dizendo que ele não compreende, não quer dizer que ele não crê em Deus. Ele crê na existência de Deus. Ele não é ateu. Ele tem uma fé intelectual. Ele sabe que Deus existe. Ele crê em Deus. E até recebe bênção de Deus. Só existe uma coisa. Ele não é governado. Ele não aceita a direção e o padrão que o Espírito Santo estabelece através das Escrituras para a vida dele. Ele é natural. As pessoas, por causa disso, tem pessoas que ele conhece a Bíblia,
Ele lê a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, mas na hora de obedecer e colocar em prática, ele não faz, não aceita. Aí ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É o Espírito Santo que dá o discernimento, é o Espírito Santo que... Bom, eu li aqui para os irmãos entender. Eu quero dar uma explicação mais detalhada desse texto aqui para os irmãos que eu acabei de ler. Quando nós temos essa visão e classificamos na visão espiritual as três classes de pessoas, de homens: o natural, o espiritual e o natural. Ou seria a primeira ordem: natural, espiritual e carnal. Por que essa seria a ordem cronológica mais correta? Natural, espiritual e carnal. Porque o homem, ele não tem como ele tornar carnal sem primeiro ele tornar espiritual. Por quê? Aí eu vou te explicar. O homem natural, ele não entende nada das coisas de Deus. Ele crê em Deus, ele não adora a Deus, ele não obedece a Deus, ele não é sujeito à lei de Deus. Ele é o homem natural, ele não tem a compreensão das coisas de Deus. Ele é natural, ele vive na naturalidade dele. Para ele tornar espiritual, ele precisa receber a graça de Deus. O Espírito Santo opera nele o novo nascimento, a regeneração. Ele é transformado em uma nova criatura. Aí ele começa a crescer, ele busca o crescimento, ele começa a desenvolver. Ele é espiritual, é o homem espiritual. Mas o que acontece? Ele vai, mas chega a um nível, ou ele para, ou regride. Aí ele não é natural mais. Ele era um espiritual que se tornou um carnal. Ele conhece a revelação divina. Ele entende das coisas de Deus. Ele tem consciência do que é certo, mas ele escolhe fazer errado. Por opção. Ele não é um ignorante que nunca conheceu as coisas de Deus. Ele conhece, ele sabe, ele tem entendimento das coisas, mas não obedece, não coloca em prática na sua vida a palavra de Deus. Este é o crente carnal. Ele tem conhecimento, mas não obedece. Não obedece não é uma questão de ignorância. Não tem conhecimento de causa. Ele não obedece por opção. Eu sei que está errado, mas não vou fazer. Sei que é errado, mas eu vou fazer. Sei que eu estou fazendo errado, mas eu continuo errando. Eu tenho consciência que está errado. Esse é o crente carnal. Por isso a ordem é natural, espiritual e carnal. Quando nós olhamos, Paulo ele chamou os coríntios de meninos na vida cristã. Por que Paulo chamou de meninos? Não tinha discernimento, a faculdade de discernir. Não tinha um juízo maduro. Aí Paulo diz, porque eles ainda não eram espiritualmente saudáveis e maduros. Aí quem não é saudável é? Quem não é saudável é? Quem não é saudável é? Doente espiritualmente. Ele precisa ser curado. Irmão, se tem alguma coisa aí dentro, hoje você precisa ser curado.
Jesus quer te curar. E Ele quer começar a trabalhar na nossa vida hoje. Ele quer nos curar espiritualmente. Ele quer nos curar emocionalmente. E Ele quer nos curar fisicamente. Mas Ele quer começar a trabalhar na nossa vida, nos curando espiritualmente. E depois que Ele te curar espiritualmente, Ele vai te curar emocionalmente. Quando Ele te curar emocionalmente, Ele vai te curar fisicamente. Por isso Ele quer trabalhar no centro da sua vida. Jesus quer começar a trabalhar lá no interior, de dentro para fora. Ele quer fazer uma transformação maravilhosa e gloriosa na sua vida. Quando nós olhamos para este texto, a prova era o fato de que eles discutiam como crianças. Você já viu duas crianças discutir? Se quer ver, você sai lá, fica lá na porta do colégio na hora que acaba a aula. As professoras aí do colégio, sabe? Vê duas crianças em casa, quem tem muito filho em casa, como que criança discute por coisa tão insignificante. Assim é crente carnal. Tem crente na igreja. Se ele chegar, tiver um visitante sentado no lugar que ele costuma sentar, ainda que ele chegue atrasado, ele questiona, ele briga, ele fica, acha ruim, ele fica cara fareia, arranca o visitante do lugar e senta no lugar do visitante. Por quê? Ele cria problema com coisa tão insignificante. Ele é carnal, ele não é espiritual. Falei. Quem chega atrasado não tem direito de escolher lugar para sentar. Senta na galeria. Meus irmãos, eram como meninos. Eles precisavam crescer, amadurecer. Eram como crianças. Permitindo que divisões os perturbassem. Ah, quantos crentes perturbados, irmão. O quê? O reflexo de pessoas que são divididas, sabe o que é? Quando Deus falou comigo, meu servo, 2017 para minha igreja tem que ser ano de comunhão. E Ele me disse, porque eu não ia falar isso, mas agora é hora de eu falar. Você sabe por que o reflexo disso aqui? É falta de comunhão. Tem muitos crentes perturbados, porque não existe comunhão, eles são divididos. Estão juntos, mas não existe divisão. Estão dentro de um departamento, trabalhando junto, participando do mesmo pão, tomando o mesmo cálice, mas estão divididos entre si, falando a mesma língua, operando no mesmo espírito, mas divididos. Isso gera perturbação, inquietação. É uma doença que está matando a igreja de Cristo. Mas Ele está falando nesta noite que Ele tem saúde espiritual para esta igreja. O sangue dele tem poder para curar. O poder dele tem poder para restaurar. A graça dele tem poder para libertar dessas raízes malignas. Os cristãos imaturos. Quantos crentes imaturos? São meninos, são crentes carnais. Você quer ver uma coisa, irmão? Olha, a minha alma fica triste. E não é só porque é da minha denominação, não. Porque quando eu vejo da denominação dos outros, a minha alma se entristece. Porque é o Evangelho de Cristo, é a obra de Deus. A obra de Deus não tem bandeira, a obra de Deus não tem título, fulano de denominação tal. E a minha alma fica triste. Eu vou dizer aqui, porque tem crentes meninos
imaturos, carnais. No interior de Minas, aí eu não vou dizer o lugar e o nome do pastor, porque muitos conhecem, pastor muito antigo. Criou-se um problema lá na igreja, e o pastor agarrou no púlpito e diz assim: eu não saio daqui, só dentro do caixão, só dentro do caixão. E aí o que tem? O que acontece? Um crente carnal, um meninão lá, filmando tudo, pastor lá. E depois foi lá nas redes sociais e postou aquilo lá, para fazer o maior escândalo da obra de Deus. Fora outros que tem. Quem faz isso? Ele perdeu a graça, coitado, o tempo dele acabou, ou por má administração, por descuido, falta de direção de Deus, alguma coisa é? Porque o dia que Deus fala assim, ó, acabou seu tempo, irmão, junta a trouxa e vai embora, porque não tem jeito, não. Viu? A pessoa tem que entender isso. E quando Deus fala, não precisa chegar a esse ponto. Quando é uma igreja madura, quando o crente maduro, quando tem um ministério maduro, não deixa chegar a esse ponto de causar escândalo nas redes sociais e tudo isso. Mas tem muitos crentes, porque quando um crente coloca isso na rede social, ele está fazendo um trabalho para o diabo. Todos esses escândalos, essas coisas que as pessoas colocam nas redes sociais, se não tem o objetivo de edificar, de instruir, de ensinar o povo, é para causar escândalo. Serve para esfriar a fé dos outros, apagar o fervor da vida dos outros. E a gente vê outras denominações, igrejas, tem crente que tem o prazer. Tudo quanto é ruim, ele vai lá e filma e posta nas redes sociais. Se morreu um cachorro com o dente reganhado, acidentado, ele vai lá e bate o celular em cima e filma e posta nas redes sociais. Viu o que aconteceu? Fulano foi disciplinado da igreja. Ele vai lá e coloca lá nas redes sociais. E fulano, aconteceu isso e isso. É o mensageiro do diabo. Porque é portador de coisa ruim, portador de má notícia. Deus levantou a igreja para ser profeta. Deus levantou crente para ser portador de boas novas. Deus levantou crente para ser portador de coisas boas. Coisas ruins, deixa para lá. Isso prejudica a obra de Deus, é escândalo. E as pessoas passam a divulgar escândalo. O interior dessa pessoa está cheio de coisas ruins. Aí classifica-se como pessoas que são imaturas, mas são terrenas, materialistas. A mente só gira em torno daquilo que é terreno. A mente não desenvolve com as coisas do Espírito, com as coisas lá de cima, com as coisas celestiais. Aí veja bem, é aquela pessoa que aceitou Jesus, passou pelo novo nascimento, mas ele está adoecendo. Ele está ficando doente. E a Bíblia nos adverte. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Vamos ler o versículo 41. Depois eu vou voltar lá, ainda vou ler várias vezes essa citação, porque eu vou precisar dela. Mas vamos ver aí, Mateus 26. Viu? 41. E aconteceu que quando Jesus concluiu, 26, 41. Jesus está lá no Monte das Oliveiras, estava orando, e os discípulos dormindo. Jesus levantou e disse para ele: vigiai. Primeiro, o que ele disse? Vigiai. Não feche os seus olhos, não. Fica de olhos abertos. Ó. Não cochila, não. Vigiai. Ficar percebido, atento. Você está olhando aqui, ó, mas esse canto do olho vê do lado de cá. Ó. Ah, está olhando ali para a câmera. Mas esse canto do olho está vendo lá naquela porta, quem está entrando lá.
vigiai. Depois é para fazer o quê? Para você orar. Porque quando você ora, o Espírito Santo te renova, te fortalece, te dá resistência espiritual. Orai. Aí você, orando, vigiando, orando, o Espírito Santo vai te renovar sempre, vai te fortalecer. Você vai ser resistente à tentação. Porque a tentação, ela vem sobre a vida de qualquer pessoa. Ela bate na porta, mas você está vigiando, você está orando, você está fortalecido, resistente. Você não vai ceder à tentação. Por que razão que nós temos que fazer essas coisas? O Espírito está pronto. Eu posso. Eu sou capaz. Não, Mas existe, irmão, aí, algo que acontece. Porque o crente, por que a Bíblia diz para o homem espiritual? Ela não está falando para o crente, para o homem natural. O natural não precisa vigiar. Ele já vive na naturalidade. Ele já vive neste mundo de perversão. Ainda que moralmente ele é controlado, ele tem o seu padrão moralmente. Mas ele não tem segundo o Espírito, o padrão segundo o Espírito Santo. Mas aqui fala para o homem espiritual: orai, vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas você tem aí junto, garrado em você, ligado em você. Você tem o que aí? Diz assim: a carne é fraca. Se você não estiver vigiando e orando, o Espírito vai estar pronto, mas a entrada está na carne. Entendeu? A entrada aqui está na carne. Ela tem duas vias que ela entra. Ela tem 5 sentidos. E às vezes, ela vem pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você fala, essa língua aqui abençoada. O olfato, viu? E existe a pior, é aquela que sai de dentro para fora. É aquela pista larga, que tem 6 faixas. Enquanto os olhos, enquanto o olfato, enquanto a boca, o paladar, enquanto a audição, ela permite a entrada das coisas do mundo, do coração, abre uma pista tão larga, que vem Satanás, com mais 7 com ele. Não é isso que a Bíblia diz? Vem com mais 7. A casa foi limpa, varrida. Saiu aquele espírito maligno. A casa foi fechada, foi selada. Mas quando o crente pôr os olhos em coisa ruim, quando ele começa a cheirar coisa que não convém, quando ele começa a mascar aquelas coisas que não deve, quando ele começa a ouvir as coisas que não deve, quando ele começa a colocar a mão aonde não pode, ele está abrindo algumas vias de acesso. Agora, quando isso entra, irmão, o coração não aguenta, o coração abre. E quando o coração abre, ele abre uma pista enorme, que aquele camarada imundo e sujo que foi expulso, ele disse: opa, a casa está limpa, está ornada.
E volta e traz mais quanto com ele? Traz com ele mais? Traz com ele mais? 7. 8 pistas. 8 faixas. Uma pista com 8 faixas. Aí ele vem e volta, e vem. Aquele tráfego que vai. A pessoa. Você quer ver o que Jesus disse? Eu vou cortar o negócio aqui pelo meio, meu jeito. Mas para você ter um raciocínio do que eu estou falando, abre lá a sua Bíblia, Marcos 7, 21. Marcos 7, 21. Aí, analise comigo o que Jesus está falando. Por quê? De onde sai? Do interior. Aí, ó, do interior, lá do fundo, daquele baú, que foi trancado pelo Espírito Santo, jogou a chave lá no mar do esquecimento. Mas você vai lá e romba e diz: não, eu quero voltar àquela velha vida. Eu não estou satisfeito em ser um homem espiritual. Eu quero ser carnal. Abre aquele baú que Jesus selou ele com o seu Espírito, te deu graça, jogou a chave no mar do esquecimento e diz: dos teus pecados não me lembrarei mais, da vida passada. Mas a pessoa vai lá e romba esse baú, abre ele. Aí Jesus diz assim: porque do interior do coração dos homens sai bom ou mal? Bom ou mal? Maus. Maus o quê? Aí começa com pensamentos. Maus pensamentos. O que mais? Os adultérios. O que mais? As prostituições. O que mais? Os homicídios. O 22. Os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução. Aparece aí mais uma vez: a inveja, a blasfêmia, a soberba. Por último, o que tem? Tem gente que faz loucura. Vai a loucura. Doença, aí vem muitas coisas. Emocionalmente. Aí vem assim: isso aqui, irmão, preste atenção, não entra. Isso aqui não entra. O que Jesus está falando? Lê comigo para os irmãos entender. Eu quero que a igreja entenda o que eu estou ministrando, o que eu estou ensinando. Volta lá no 21. Porque do interior do coração dos homens sai, não entra. Sai. Aí quando sai, abre-se uma pista enorme. Você sabe por quê? Como crente lavado e remido pelo sangue de Jesus, você está coberto com o sangue do Cordeiro, você está selado com o Espírito Santo. O diabo não pode tocar em você. Mas você abre, você quebra a chave do baú, que Deus selou, jogou a chave no mar do esquecimento. Você arromba o baú, tira o selo do Espírito Santo, e lá do interior, aí começa a sair. E quando sai, preste atenção, meu irmão. Eu vou te falar uma coisa, que eu parei com... aqui, mas vou voltar. Porque isso aqui nem era para mim falar hoje. Isso aqui era para ministrar uma hora muito especial. Mas o Espírito Santo me levou aqui, então eu tenho que falar. Preste atenção. Você é selado como crente no Espírito Santo de Deus. Você aceitou Jesus. Não estou falando de batismo. Estou falando de selo.
Batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Você aceitou Cristo, o Espírito Santo te selou, você é selado. O inimigo não toca em você. Ele pode jogar os dardos inflamados dele na sua mente para... Agora nós abrimos o caminho. E quando nós abrimos o caminho, preste atenção, nós tiramos a legalidade do Espírito Santo de Deus sobre nossa vida e devolvemos ela ao maligno. Aí, enquanto estas coisas saem, nós rombamos a porta e damos a chave para o inimigo de novo. Aí o inimigo, ele tem legalidade. Faz uma pergunta: crente fica possesso? Crente fica oprimido? Crente espiritual não fica, mas crente carnal fica. Porque ele tira a chave, a legalidade da mão do Espírito Santo e entrega para o diabo. Aí o diabo tem entrada e saída na vida dele. Ele é crente, ele prega, ele canta, ele participa da ceia, ele toma, ele não participa, ele come pão e bebe vinho. Tem hora que até pela misericórdia de Deus ele tem dom, ele até cura doente, ele até profetiza, mas uma hora ele está no espírito, outra hora ele está no outro espírito. Pela misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, vai lutando com ele, vai lutando, para ver se ele volta àquele estado. Chega um ponto que ele deserta e não tem jeito. Eu sei que tem assim, uma interrogação na mente de alguns irmãos. Eu já sei que tem. Eu estou vendo assim, uma interrogação na cabeça de alguns crentes aqui. É possível isto? Eu vou te fazer uma pergunta. Eu não vou ler na palavra de Deus. Porque não vai dar tempo. Eu preciso desenvolver aqui. Você lembra que Jesus um dia, ele disse o seguinte: muitos vão chegar para ele e vai dizer assim: mestre, em teu nome eu preguei, em teu nome eu evangelizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz isso, expulsei demônio. Ele vai olhar, vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais. Aí preste atenção, Jesus não disse assim: apartai-vos de mim, vós que pecastes. Ele poderia falar: apartai-vos de mim, pecadores. Mas se ele falasse assim, eu estaria longe dele, porque eu sou pecador. Quem aqui não peca? Todos nós somos pecadores. Mas existe uma coisa: somos pecadores transformados pelo poder de Deus. Dentro de nós, o Espírito Santo está governando a nossa vida. Ele ainda está no domínio. Ele tem o controle da nossa vida nas suas mãos. Mas tem pessoas que tirou o controle da mão do Espírito Santo e devolveu ao diabo. E ele é crente, ele está na igreja. Iniquidade é isso aqui, ó. Isso aqui é iniquidade. É maldade, perversidade. Uma pessoa estava num salão e ela estava cortando o cabelo. Mas lá, a uma certa altura, a pessoa parou, olhou, disse assim: eu podia enfiar a tesoura no pescoço dessa pessoa e matar essa pessoa aqui. A maldade interior do coração. Sorrindo para a pessoa, abraçando, beijando. Que oportunidade, né? Você está sentado na cadeira do barbeiro, o barbeiro fazendo a sua barba, passar na vale aqui. A pessoa está
tá cortando o seu cabelo, né, irmã? A cabeleireira lá com aquela tesourinha, aquela tesoura, aquela ponte aguda. É só enfiar ela aqui assim. Ah, um acidente. Eu caí aqui em cima, aqui, te matei. Maldade, perversidade. Agora eu quero te falar uma coisa. Jesus, nesse dia, ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós, não é que pecais, é a perversidade no coração, maldade, iniquidade. Eu já dei aqui, depois, mais à frente eu vou voltar. Quando se traduz do grego iniquidade, no hebraico, melhor dizendo, quer dizer avon, que avon significa maldade, perversidade. Dentro do coração. Aí sai de dentro do coração. Quando sai? Porque o Espírito Santo não tem mais domínio. Não está dominando mais. Perdeu o controle. Aí veja bem, este crente fica doente espiritualmente e emocionalmente. Ele precisa de ser curado. Precisa de cura. Esta é a razão do crente desenvolver a sua vida espiritual. Ele não pode ficar menino toda a vida, ele precisa ir crescendo. Porque quando ele cresce espiritualmente, ele cria resistência, ele mata, ele conserva-se debaixo do domínio e do governo do Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo, quando ele fala, ele está dizendo aí que o crente, o cristão, os crentes imaturos são terrenos, materialista, ele é controlado pelos seus próprios desejos. Eles são controlados pelos seus próprios desejos e não pelos desejos de Deus. Deixa os desejos de Deus fluir em você, no seu coração. Os desejos do Espírito Santo de Deus, eles passam a manifestar na nossa vida. Por causa disso, que quando o crente, os seus desejos são os desejos de Deus, ele não cria conflito, ele não cria problema, ele não cria inimizade, ele não cria contenda, não há divisão com ele. Não há intriga, não há calúnia, não há mentira, porque os desejos de Deus são completamente diferentes. São os desejos de Deus que se manifestam. A igreja, quando os desejos de Deus se manifestam, ela experimenta um avivamento espiritual. Existe comunhão, a paz reina entre os crentes. Não há discórdia, não há dissensão, não há conflito, não há intriga, não há, porque os desejos de Deus se manifestam. Meu querido, minha querida, se os desejos de Deus não estão manifestando na sua vida, é hora de você pensar, é hora de você fazer uma reflexão e pedir a Deus que Ele volte a dominar a sua vida, para que você seja um crente espiritual. Os cristãos maduros estão em sintonia com os desejos de Deus. Quanta influência dos seus desejos tem na sua vida? Os desejos de Deus têm influenciado a sua vida? As ações, as atitudes, os comportamentos? Os desejos de Deus têm influenciado? Por causa disso, irmão, que crente espiritual, ele é uma bênção onde ele atua. Se ele está atuando na igreja, qualquer departamento, ele é espiritual. Os desejos de Deus começam a influenciar a sua vida. Ele é bênção em todo lugar. Por causa disso que o lar das pessoas que são
crente espiritual é um lar diferente, onde existe reina a paz, onde reina o amor, onde reina a comunhão. Ali não tem nada maligno, ali não tem nada perverso, ali não tem nada ruim, porque os desejos de Deus começam a influenciar o meio ambiente qual as pessoas estão vivendo. Vamos lá, eu preciso correr aqui porque a hora não espera Jesus. Quanta influência seus desejos têm na sua vida? Seu objetivo deve ser fazer com que os desejos de Deus sejam os seus próprios desejos. Você pensa como Deus pensa, você fala como Deus fala, você decide como se Deus decidisse, você sente como se Deus sentisse. Todas as suas emoções, elas são controladas pelo Espírito Santo de Deus, e através delas se manifestam os desejos de Deus. Vamos lá, primeiro, o homem natural. Deixa eu detalhar aqui para eu encerrar aqui. Homem natural. Quando nós definimos um homem natural, na língua grega, psichikos, está relacionado à alma, com uma ação do Espírito Santo. O homem natural significa que esta alma, ela está separada da relação com o Espírito Santo. Esta alma não foi regenerada, ela não foi transformada, ela não passou pelo novo nascimento. Por isso, se diz aqui do homem natural, ele não passou pela regeneração. O que significa? Esse homem, ele entende a palavra, mas rejeita os seus conceitos. Para ele não existe conceito de santidade. Para ele não existe conceito de comunhão, de compartilhamento. Esses conceitos para ele não existem. Porque esse conceito, ele é evidenciado em nossa vida pela atuação do Espírito Santo de Deus. Aqui nós estamos falando da obra do Espírito Santo. O homem do Espírito Santo. Existe o homem moral, o homem ético, aquele homem que nunca traiu a sua esposa, aquele homem que sempre comprou e pagou, aquele homem honesto, que ele anda certinho com tudo, mas não anda segundo Deus. O homem reformado, eticamente, ele precisa de Jesus tanto quanto ao outro. Eu vou dar um exemplo. 2 homens na Bíblia. Nicodemos era um, mas Jesus falou com ele: na verdade, digo, necessário é nascer de novo. Cornélio era um outro homem ético, cheio de bondade e generosidade. Orava e jejuava. Ele estava orando, mas Deus mandou o anjo fazer uma visita e falar para ele: manda chamar Pedro, porque Pedro te dirá o que convém fazer. Você precisa de Jesus. O homem mais justo como pecador, mais penitente, ele precisa nascer de novo. Ele precisa da graça. Veja bem, ele rejeita os conceitos. O Espírito Santo é em nós. Ele fornece uma nova capacidade de discernimento. Quando o Espírito Santo está atuando, ele nos ilumina e nos capacita a discernir, a fazer um juízo, julgar e aprovar o que é reto, o que é justo, e rejeitar aquilo que é desonesto, aquilo que é impróprio. Não
nossa própria capacidade, mas é a atuação do Espírito Santo em nossa vida. Imagine se o Espírito Santo parar de atuar em nossa vida. Segundo, o homem espiritual. Homem espiritual, definição do grego, pneumatikos, é aquele que vive guiado pelo Espírito Santo. Ele julga, avalia, peneira, examina com a intenção de julgar os aspectos espirituais em todo sentido. Abra a sua Bíblia e vamos conferir Romanos 8, 9. Minha hora está acabando. Romanos 8, versículo 9. Versículo de número 9, versículo de número 14. O versículo de número 9 nos diz assim: vós, porém, não estáis. Vós, porém, não estáis. Aonde? Não, se você for analisar a grosso modo, mas pera lá, eu não estou desse corpo. Isso aqui não é carne. Eu não estou nessa pele, nesse nervo. Você não está dominado, governado pelaquela natureza caída, pela velha natureza. Você está guiado e controlado pelo Espírito Santo. Por isso ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas estáis no Espírito. Aí preste atenção, irmão. Você está no Espírito. É o Espírito que te conduz para lá. É o Espírito que te conduz para cá. Você está no Espírito. Você está no avião da Gol. Você está no avião da TAM. Você está indo para a América. Você está no avião. O avião está te levando. Você está no ônibus da Itapemirim. Você está no ônibus da Águia Branca. Você está indo para a Bahia. Você está indo lá para o Ceará. Você está. Mas aqui você está no Espírito. O Espírito que está te levando. O Espírito que está te guiando. O Espírito que está te governando. E você faz tudo de acordo com a vontade de Deus. Glorifica a Deus. Você não está na carne. Você não está no Paloma. Você não está no Frimacal. Só quem está ligado que está entendendo, né? O mistério. Você está no Espírito, você não está na carne. Você não está na prostituição, você não está na avareza, você não está na idolatria, você não está na mentira, você não está no homicídio, você não está na carne. Essas coisas aí são obras da carne, frutos da carne. Muito bem. Você está no Espírito de Deus. Quantos estão no Espírito? Deixa o Espírito Santo governar a sua vida. Deixa o Espírito Santo processar na sua mente. Deixa o Espírito Santo potenciar a sua mente. Com sua unção, com seu poder, com a sua graça. Deixa o Espírito Santo dominar a sua vida. Deixa o Espírito Santo consagrar a sua vida. Deixa o Espírito Santo formar o caráter de Deus na sua vida. Você vai pensar como Deus, você vai desejar como Deus, você vai falar como Deus, você vai andar como Deus, você vai relacionar como Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus dominar e governar a sua vida.
Quando ele governar a sua vida, o fruto dele vai começar a manifestar paz, gozo, alegria, fé, amor, mansidão, temperança, longanimidade. Contra estas coisas não há lei. O Espírito Santo vai fazer da sua vida uma vida frutífera, frutos bons. A beleza de Deus vai destacar na sua vida. A graça de Deus vai ornamentar a sua vida. Você vai ser um crente feliz, você vai ser um crente alegre, você vai ser um crente renovado, você vai ser um crente cheio de vida, você vai ser um crente cheio de paz, você vai ser um crente cheio de amor, porque você vai estar no Espírito. O Espírito Santo, ele vai produzir gozo, ele vai produzir paz, ele vai produzir em você, aleluia, o caráter dele vai manifestar na sua vida. Levante a sua mão. E esse gesto você está permitindo o Espírito Santo dominar aquela área da sua vida que ele não está dominando. Com esse gesto agora, você está dizendo para ele: Espírito Santo, tome o controle da minha vida, governe a minha vida, coloque para fora da minha vida tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que é da carne, tudo aquilo que não agrada a ti, tudo aquilo que não produz alegria e paz da minha vida. Eu quero que o Senhor coloque para fora agora da minha vida toda a ira, toda a cólera, toda a maledicência, toda a porfia, toda a contenda, toda a raiz de amargura, toda a perturbação da alma. Em nome do Senhor Jesus, eu ministro sobre a tua vida nesta hora. Em nome de Jesus, seja restaurado agora. Em nome de Jesus, seja curado agora. Em nome de Jesus, tenha graça na vida. Em nome de Jesus, seja curado agora, seja restaurado agora. Em nome de Jesus, que o amor de Deus te renove, que o amor de Deus nesta noite te encha. Calamachurianto, calamanabacai. Mialamachurianto, calamanabacai. Todo desejo de morte, todo desejo de vingança, todo desejo de ira, todo desejo de contenda, seja curado agora. Toda inimizade, em nome de Jesus, recebe cura agora. Recebe a cura agora. Todo recalque, todo ressentimento, libera o perdão agora. É hora de você ser curado. É uma cura interior. É hora do Espírito Santo visitar o interior do seu coração. Quem sabe você foi abusado. Quem sabe você foi violentado. Quem sabe alguém te maltratou, te pisou. Quem sabe você sofre. Nesta noite há um recalque na alma. Há um ressentimento guardado lá no fundo do coração. De vez por outra ele brota. Existe uma revolta. Hora de você abrir a boca e dizer: Deus, eu quero declarar o perdão. Eu quero perdoar agora. Alamachuriante, que nem me caia, calamachuriante. Talvez você vai dizer: pastor, a pessoa que me ofendeu, que me maltratou, que me violentou não está aqui mais. Mas Deus sabe do seu coração. Abre a sua boca. O diabo não quer que você perdoa, porque ele quer te ver doente. Ele quer te ver você doente. Mas Jesus quer te curar nesta noite. Ele tem cura para a sua alma. Ele tem cura. Quem sabe você foi traído e ao ressentimento existe uma mágoa que está guardada dentro desta alma. Mas nesta noite você pode pedir: Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda. Amachuniaia calamacai, tequinimicai, quinimicalamachulianto calamanabacai. Jesus te cura. Jesus toca na sua alma agora. Você é crente, você é servo de Deus, mas existe mágoa dentro desse coração. Existe desejo de vingança nesse coração.
Você é crente, mas existe inveja nesse coração. Jesus quer te libertar hoje. Jesus quer te libertar hoje. Jesus te liberta agora. É hora da sua libertação. É hora de você ser curado. É hora de Jesus restaurar a sua vida. Você é o servo ou a serva de Deus, mas tem perturbação na sua alma. Esta perturbação na sua alma traz pesadelo para você. Esta perturbação na alma traz sonhos terríveis. Você tem sonho de monstros. Você tem sonho de cobras na sua cama. Perturbação da alma. Mas Jesus te cura agora. Jesus te cura! Jesus te cura! O Espírito Santo mandou falar algo aqui. Tem pessoas que estão me ouvindo em casa e me vendo em casa, que esse culto é transmitido. Existe uma culpa na consciência. A pessoa está doente por causa de um aborto, matou um infante. Mas nesta noite, Jesus tem poder para perdoar. Ele tem poder para curar a trauma. É uma doença emocional. A alma está perturbada. Sentimento de culpa, traição da esposa, traição do marido, o peso de culpa na consciência. Nunca confessou e não pode confessar. Medo da repercussão, medo do problema. Jesus quer te curar nesta noite. Calma, churiante que nem me cai. Jesus quer fazer uma limpeza do interior. É lá no interior do coração. Ninguém pode saber. Ninguém pode saber, Deus sabe. Mas o diabo também sabe. Ele sempre coloca o dedo dele. Porque tem uma legalidade. Existe uma legalidade maligna, diabólica. Você não se sente feliz. Seu relacionamento conjugal é conflituoso. Existe lá um problema. Existe uma pedra lá nesse relacionamento. Jesus, nesta noite, Ele quer curar. E Ele quer tirar as patas do diabo desse relacionamento conjugal. Ele quer tirar as patas do diabo. Mas para tirar as patas do diabo, é preciso da cura. Jesus te cura. Jesus te cura. Jesus te cura. Hoje você vai começar a crescer. Hoje você vai voltar a crescer. Hoje você vai voltar ao estado espiritual. Você vai deixar de ser carnal para ser espiritual. Você vai deixar de ser criança. Vai voltar a crescer espiritualmente. Porque o Espírito de Deus, Ele está atuando, Ele está trabalhando nesta igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você é novo. Jesus está fazendo de novo. Jesus está te renovando. Jesus está renovando. Calamachuriante que nem me canto, calamanabacai. Jesus está restaurando. Jesus está transformando mentes. Jesus está transformando mentes.
Jesus está transformando pensamentos, Jesus está transformando sentimentos, Jesus está transformando desejos. Está voltando para o controle do Espírito Santo nesta noite. Você que está em casa me ouvindo, você tem uma oportunidade de ser restaurado. Recebe esta palavra no seu coração. Você que está em casa, a graça de Deus te alcance aí. As internautas, Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus tem uma transformação para a sua família. Deus tem uma transformação para a sua vida conjugal. Acerte a sua situação diante de Deus e seja curado. Levante a sua mão e diga para ele, diga para o Espírito Santo: bem-vindo, Espírito Santo, na minha vida. Diga para ele: bem-vindo, Espírito Santo, na minha vida. Diga para ele: bem-vindo, Espírito Santo, na minha vida. Me restaure mais uma vez. Vai curando todas as áreas da minha vida. Diga para ele: cura todas as áreas da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deve calamar churianto, calamanabacai. Aleluia. 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 Tecanabachurianto, calamanabacai. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Seja curado, seja restaurado. Receba a graça de Deus. Receba. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, irmão João, ele quer passar uma visão que ele teve para a igreja aqui. Logo após nós vamos orar e vamos. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Quando o pastor estava ministrando a palavra de Deus, eu contemplava que vinha como se fosse assim, uma névoa. Ela vinha passando a cada irmão e entrando assim sobre a cabeça de cada irmão dentro da igreja. Aquela névoa vinha se entrando sobre a cabeça de cada irmão. E eu ouvi uma voz do alto dizendo: Satanás, está ficando estreito, porque a minha palavra está cortando muita obra que você implantou, mas você está derrotado, porque eu estou fazendo essa obra através da minha palavra. Eu via meus irmãos, e quando aquela voz falava, vinha descer um fogo, entrava dentro de cada irmão, e de repente a igreja começou a glorificar, o Espírito Santo de Deus começou a manifestar, e aquele fogo começava, aquela lareira começava a passar para lá e para cá, e o Espírito Santo de Deus cortando muitas obras do diabo, que está lutando contra esta igreja, aleluia.
aleluia. Louvado seja Deus. Esta é a visão que Deus me deu nesta noite. Receba esta vitória, receba esta bênção, toma posse, porque o Espírito Santo de Deus vai batizar muito no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vai batizar muito aqui nesta igreja, aleluia. Vai entrar com providência, aleluia. Vai renovar muitos aqui, aleluia. É só perseverar e obedecer esta palavra que nós ouvimos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.